Muito boa noite a todas e a todos, que bom vê-las e vê-los por aqui, é uma satisfação imensa ver nossos ex-alunos e ex-alunas, arteterapeutas, alguns alunos ainda, mas algumas pessoas de outras cidades e outros estados, né, que não foram alunos do NAP. O NAP das boas-vindas a todos, né, na pessoa da Fabiola Gaspar, a criadora do NAP, que vem de um trabalho social já de muitas décadas na região do Vale do Paraíba, desde 2005 com os cursos de formação em arte-terapia, 2006 com os cursos de pós-graduação, vocês sabem, as turmas de arte-terapia do NAP, em São José dos Campos, Campinas, agora São Paulo, já estivemos em Curitiba também. E em tempos de Covid, né, a Fabiola Gaspar teve essa grande ideia de fazer um trabalho não só para discutirmos um pouco, né, de como nós podemos enfrentar essa pandemia, essa coisa tão nova para todos nós, né, que tem mexido com a nossa vida física, sentimental, emocional, e também, ao mesmo tempo, né, além de estarmos trazendo vários companheiros de arte-terapia para abordar temas ligados à resiliência em termos mais difíceis, como o que nós estamos vivendo hoje, essa jornada também tem uma ação social tão importante, né, que é esse trabalho em benefício do GAAC de São José dos Campos, né? O GAAC é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, uma instituição com a qual o NAP já vem trabalhando há bastante tempo, né? E que agora todo o valor das inscrições, né, que vocês gentilmente colaboraram conosco, vai ser carreado para ajudar na manutenção das atividades do GAAC, né, que atende não só as crianças de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, todo o estado de São Paulo, de outros estados, como muitas outras entidades semelhantes, né. A nossa jornada Contos e Histórias, fortalecendo a resiliência em tempos de Covid, foi uma ideia de trazer como os contos e as histórias podem nos ajudar a trabalharmos, né, em cima de questões pertinentes à nossa própria autorrealização, ao nosso processo de individuação. E hoje nós vamos ter uma alegria muito, muito grande de ter conosco, abrindo essa jornada, a Bianca Ganuza, né? Que é uma psicóloga indiana, arte-terapeuta, professora do NAP. Ela vai falar sobre redenção e superação dos contos de fada, chaves para fortalecer a autoestima. Além de psicóloga e arte-terapeuta, né, a Bianca tem também um trabalho muito interessante como escritora de livros infantis, vários livros publicados, né, entre eles se destacam O Pote Mágico, Valentina e a Chave Misteriosa e Um Desafio para Curumim. Vocês acham mais informações sobre ela, né, pelas pesquisas no site de busca, né? Ela tem um trabalho muito bacana, também atua na área de recursos humanos, com desenvolvimento de lideranças e cultura organizacional, né? Ninguém melhor do que a Bianca para começar falando para a gente, né, de contos e histórias, fortalecendo a nossa capacidade de nos transformarmos em tempos de pandemia. Bianca, seja muito bem-vinda, eu passo a palavra para vocês, e agora vamos entrar no nosso esquema, né? Lembrando que no final a gente deixa um espaço para que vocês, participantes dessa jornada online, façam as suas perguntas via chat, tá bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, e vamos usufruir, vamos deixar fluir da melhor maneira possível, né, esses saberes e experiências que a Bianca e os nossos outros palestrantes vão nos trazer ao longo dessa semana. Um grande abraço a todos e um bom proveito. Com você, Bianca. Obrigada, viu, Celso, pela apresentação. Uma alegria estar aqui com vocês na abertura dessa jornada. E que a ideia, na verdade, é que a gente consiga sair melhor disso e ajudar as pessoas no nosso entorno, num momento tão crucial, que tem se arrastado e a gente não sabe quanto tempo ainda vai demorar. Então, mais do que nunca, a resiliência se tornou um tema da vez. E aí, a minha missão aqui na abertura é, inclusive, a gente falar um pouco mais sobre a própria resiliência e conseguir costurar isso com esse olhar mais simbólico e que a gente pode aproveitar tanto através da própria arte-terapia. Então, o que a gente vai combinar, assim, que a gente vai ter um tempo no final, né, para perguntas, enfim, então, se vocês puderem ir anotando, a gente deixa para o finalzinho aí as perguntas que vocês tiverem, tá? Eu vou fazendo algumas
perguntas, interações também, para a gente poder ir conversando ao longo do caminho. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Acho que foi agora, destravou aqui para mim. Então, só para a gente ter um olhar assim geral do que a gente vai ver na nossa conversa de hoje, a ideia é a gente olhar um pouquinho para o conceito de resiliência e a nossa atualidade. Então, a gente vai ver que tem aí algumas questões que ficaram meio complicadas em torno da resiliência. A gente vai olhar um pouco a dimensão do que é recuperação e crescimento, que tanto tem se falado. A gente vai beber um pouquinho da experiência, né, das dimensões de crescimento, do olhar mesmo do que se entendeu de crescimento pós-traumático, que pode ser bem interessante para a gente, e aí a psicologia aprofunda nisso tudo. Vida simbólica e resiliência, qual é a conexão que a gente consegue fazer? Os contos de fadas, o que eles podem contribuir nesse sentido com chaves fortalecedoras, e chaves fortalecedoras especificamente sobre a resiliência. E aí eu escolhi um conto de fadas chinês, já que o corona, a princípio, tudo indica que veio da China, gente, é a última informação. Então, vamos aproveitar esse contexto aí de realidade para trazer uma simbologia que venha da China. Então, a gente vai fazer a amplificação de um conto de fadas chinês, que é o maravilhoso Brocado de Xuan. Então, para a gente começar, eu vou compartilhar com vocês aí pelo chat um link, que é um link, na verdade, para a gente fazer aí uma brincadeira de nuvem de palavras, tá? Vamos ver se dá certo, se não der a gente para, vamos fazer uma tentativa. Quem preferir acessar o site é esse aqui, ó, www.mente.com, e aí você digita o código 307867. Vai abrir lá o nosso espacinho para você colocar, então, algumas palavras, tá? A ideia do exercício é o seguinte: quando você pensa, sente, né, ou imagina o que está associado com a palavra resiliência, o que vem na sua cabeça. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui e eu já coloco o link para vocês no chat. Acho que vai ser mais fácil entrar mesmo por esse link, tá, gente? Vou voltar aqui para vocês verem. Então, ó, quem não conseguiu acessar é o www.mente.com e aí você digita o código 307867. O que você pensa, sente ou imagina quando você escuta a palavra resiliência? Vamos ver lá o que está aparecendo para a gente.
quem não conseguiu acessar, tá aqui em cima o código, tá? 307867 mente.com. Ainda está subindo aí nossa participação, então esperar mais um pouquinho. Acho que agora foi, né? Então, olha só que interessante. Vocês viram que foi mudando, né? Conforme a gente foi tendo aí o número. Ainda tem gente entrando. Então, olha só. Que palavras que a gente vê com bastante frequência? São as maiores, né? Força, superação, coragem, persistência. E aí a gente vai vendo outras que também apareceram, com uma frequência um pouco menor: resistência, flexibilidade, amor, perseverança, empatia, serenidade, crescimento e adaptação. E aí tem outras palavras, né, muito boas associadas. Eu tinha visto até uma bem no comecinho: elástico, transformar. Muito bom. Então eu vou dar até um print aqui da tela. Vamos ver, ficou? Vou dar um print aqui para a gente olhar depois e voltar com o que a gente aprender, né? Conversar um pouquinho hoje e ver o que faz sentido, né? Então, nesse grupo aqui, nas 130 pessoas que participaram, a gente vai ver que, então, as maiores associações com resiliência estão ligadas à força, superação, força e superação, né? Então, muito bom. Deixa eu voltar aqui para vocês. E aí a gente vai abrir de novo o compartilhamento.
Então, gente, vou fazer aqui um apanhado rápido para a gente retomar alguns pontos e também atualizar o que está acontecendo ao redor desse termo, né, ou da área mesmo de estudo da resiliência. A resiliência no passado, ela era vista até assim, emprestando, né, algumas analogias e análises da engenharia de resistência de materiais a uma capacidade humana de sofrer, né, grandes impactos, sofrer, na verdade, a uma pressão muito grande, e assim como alguns materiais, retomar o seu estado inicial. Por isso que várias imagens que a gente tem de resiliência, elas são bem associadas a esse período inicial dos estudos da resiliência. Então, a mola que a gente aperta e ela volta, o elástico, né, que a gente estica e quando você tira a pressão dele, ele volta para o estado inicial. Então, essa concepção inicial da resiliência, inclusive deu essa ideia e essa sensação de que a resiliência é uma capacidade que ajuda a gente a retomar, né? Então, sair de um estado e voltar para o estado inicial. Essas observações, elas se deram muito também em torno, né, de se aprender com pessoas que tinham passado por grandes adversidades. Então, sobreviventes de holocausto, pessoas que tinham passado por grandes tragédias. Observando essas pessoas, se chegou à conclusão que existia uma capacidade diferente, uma habilidade de poder vencer e superar as adversidades. Então, esses foram os estudos iniciais de resiliência. Eu trouxe um pouquinho isso porque ainda é algo que a gente acaba encontrando hoje. E a gente acaba encontrando ainda esses resquícios, né, dos primeiros estudos de resiliência de uma maneira ainda bem confusa. O termo ele ficou bem desgastado inclusive no ambiente corporativo, que a gente vai falar um pouquinho disso, né, que é a minha referência atual, mas o termo, na verdade, acaba tudo é resiliência, né, e em torno da resiliência, desses aspectos mais originais dos estudos da resiliência, tem uma série de mitos que passaram a ser reforçados. Então, por exemplo, né, a ideia de que uma pessoa que tem resiliência já começa por aí, né? Como se estudou pessoas que passaram por grandes adversidades, já se construiu uma ideia de que resiliência é algo para algum tipo de pessoa e outra não. Né? E a gente já sabe que, na verdade, a resiliência é uma capacidade humana. Então, esse olhar, né, que as pessoas que são muito resilientes são aquelas pessoas que aguentam qualquer tranco. Pode vir que a pessoa aguenta o que for, né? Ela lida com aquilo, ela supera e tá tudo certo. Esse já é um mito. Segundo mito, que o resiliente, ele suporta a pressão e a dor. Então, até como se ele fosse um super-herói, né, que ele tem uma capa ali que ele se protege e que ele, na verdade, aguenta a dor muito mais do que as outras pessoas, que ele aguenta a pressão muito mais do que os outros, e isso também é um mito. O resiliente, outro mito, é quem rapidamente sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, às vezes, até uma observação superficial de que a pessoa está lidando muito bem com alguma coisa, também vem essa ideia, né, que o resiliente, nossa, sofreu rapidinho, né, a fila andou, já está tudo certo, fim de um relacionamento, perdeu o emprego, ele já se recupera muito rapidamente. Então, essa ideia também de rapidez e resiliência. E a ideia de que pessoas resilientes são especiais, né, e deixa eu ocultar aqui. A resiliência também, aí, muito dentro até do ambiente corporativo, olhando para todos esses mitos e etc., também veio como um aspecto de cobrança. Você tem que ser bem resiliente. Né? Como é que é a sua capacidade resiliente? Só que aí ligado a isso, né? De aguentar qualquer coisa, de suportar qualquer situação. E de lidar com aquilo, porque afinal de contas, o que importa, na verdade, é o que a pessoa faz com aquilo que acontece com ela. E aí, com esses mitos, né, e o termo sendo desgastado, se perdeu a noção de processo e desenvolvimento.
Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, né, de um homem aí com capa, né, para a gente também não fazer essas analogias só de gênero, nossa vida aí da quarentena, né, então os afazeres de casa e tudo mais que a gente tem aí de sobrecarga no momento. Então, o que a gente sabe, e esse é um ponto bem importante, é que os estudos em torno da resiliência, eles avançaram muito nos últimos anos. Mas tanto o mundo corporativo quanto as mídias em geral, elas acabam reforçando aspectos que eles já são ultrapassados. Aquilo que a gente sabe sobre resiliência já está num ponto bem diferente do que eram aqueles estudos iniciais. Só que pelo desgaste do termo, a gente vai ver se falar muito, muito além da resiliência, o lado sombrio da resiliência é algo que o mundo corporativo vem falando, né? E aí começam a surgir outras perspectivas que, no fundo, a gente vai ver, são perspectivas que englobam aspectos da própria resiliência nessa visão mais atualizada. Então, aqui são dois exemplos nesse sentido, né? Um livro, Agilidade Emocional, vai falar bastante de gestão das emoções, mas ele também fala do quanto, na verdade, a rapidez para lidar com certas coisas é importante, né, ou crucial, e como tem pessoas que têm mais velocidade para lidar com determinados aspectos, então, muito mais no sentido da gestão das emoções. E aqui o antifrágil, que está bem popular agora durante a própria quarentena, né, que vai trazer, então, esse olhar de crescimento, né, a partir da dificuldade, das oportunidades disfarçadas e como a gente pode crescer com a dificuldade. Mas como a gente vai ver, esses são aspectos, né, da resiliência mesmo nos estudos mais atuais. Então, assim, a resiliência em si como área de pesquisa, a gente vai ver muitas abordagens diferentes, construtos diferentes, mas tem pontos que a gente consegue identificar como pontos em comum, pontos que, mesmo tendo algumas diferenças nas perspectivas, eles se encontram, né, do olhar que a gente pode ter do que é mais atual relacionado com esse aspecto. Então, a resiliência, se é uma definição, existem outras, né, mas essa definição do Amit, ela diz o seguinte, que a resiliência é uma capacidade, então é uma capacidade de enfrentar, se recuperar e crescer frente às adversidades, apesar dos altos e baixos da vida. Então, assim, o interessante que eu acho dessa definição é que o Amit ele vem trazer esse olhar de que, assim, existem adversidades que elas acontecem ao longo de altos e baixos da vida. E aí a resiliência está conectada com essa capacidade mesmo da gente conseguir enfrentar, se recuperar e crescer. Então já dá para ver que, na verdade, assim, entraram dois elementos importantes, né? Enfrentar, recuperar e crescer, que na verdade é bem diferente de suportar. O suportar é como se, na verdade, você entregasse uma panela quente para a pessoa segurar sem proteção nas mãos. Ela suporta durante um tempo, mas chega uma hora que ela solta. Então, a ideia original e desgastada da resiliência tem meio que a ver com isso. E aí você espera ou a panela esfriar, ou na verdade alguma coisa acontece. E aqui o que a gente traz, né, desse olhar mais atualizado, é que na verdade tem, se você receber uma panela quente na mão, tem algo para se fazer com relação a isso. O que você faz com a panela? Né? E aí a mão vai precisar curar porque a mão está queimada? Vai. Mas e o que você aprende com isso? Qual é a outra perspectiva? Então, assim, existem outras dimensões, né, que a gente olha nesse sentido para a resiliência. Então, a resiliência, ela passa a ser vista como um processo. E não é um processo que, assim, você dá um salto. Então, eu estou aqui, eu dei um salto, pronto, eu superei uma adversidade. Não é assim. É muito mais, inclusive, como escalar uma montanha. Então, aqui eu coloquei essa imagem, né, do rapaz aí todo preparado, com tênis de trekking, com o bastão na mão, todos os equipamentos. Então, é um escalar a montanha. Existem fatores protetores associados à resiliência.
Então, são fatores que, na verdade, ajudam a gente a escalar a montanha, como esses equipamentos. Esses fatores protetores, eles estão relacionados com o suporte social que a gente tem no momento, eles estão relacionados, inclusive, com fatores de condições mesmo, até físicas, financeiras, de conexão, de habilidades que a pessoa já desenvolveu ao longo do tempo. Então, são fatores que ajudam a proteger nessa escalada. Escalar a montanha é necessária, mas existem fatores que podem estar presentes, que são fatores que protegem. Mas também podem estar presentes fatores que são de risco, que são fatores que, na verdade, né, influenciam nessa nossa capacidade de enfrentar, de se recuperar e, inclusive, de crescer frente à diversidade. E o que a gente também sabe nesse conceito novo de resiliência é que essa capacidade, ela não é algo que é dado, né, assim, então nasceu uma pessoa especial e essa pessoa especial tem a capa da resiliência. O que a gente sabe é que essa capacidade, ela pode ser fortalecida e ela pode ser desenvolvida. E quando a gente entende melhor quais são as dimensões, tem muito a ser feito, inclusive, pelas pessoas que passam aí pelo nosso caminho, né, de consultório, ou inclusive, né, as pessoas próximas que a gente pode auxiliar, na verdade, nesse fortalecimento. E aí, gente, aqui, né, é bem a metáfora mesmo de escalar a montanha, e entendendo mesmo que como um processo, é um processo que vai existir, inclusive, altos e baixos. Não é assim, escalar uma montanha e, na verdade, você subiu sem nenhuma intempérie. É o que, na verdade, a gente tem passado no momento, né? Às vezes a gente, inclusive, está passando por uma adversidade e está chovendo, muda a temperatura. Não é uma coisa ali, uma montanha que fica, na verdade, né, tranquila à disposição dela ser escalada. Às vezes não é. Como a gente está vendo aí, tem pessoas que têm o equipamento completo, o tênis certo, a garrafinha de água, o kit de primeiros socorros. É o kit emocional, social, é o kit, na verdade, completo para poder escalar uma montanha quando a montanha surge de necessidade de ser escalada. Ter o equipamento completo não significa utilizar da maneira adequada o equipamento, que é o que a gente vai ver um pouquinho também em termos de desenvolvimento psicológico, mas já faz uma diferença. Você ter o tênis ou como a moça aí, ter que escalar a montanha descalça, não é a mesma coisa. Por isso que quando a gente olha, por exemplo, para uma pessoa enfrentando uma situação de perda de emprego, e ela tem, por exemplo, uma família que pode dar um suporte para ela enquanto ela busca uma outra oportunidade, o que ela está vivendo em termos de adversidade é diferente da outra, que é arrimo de família, não tem contato, na verdade, com ninguém, tem relações sociais mais enfraquecidas, já tem uma série de dívidas. Então, são realidades diferentes. Os equipamentos são diferentes. O que a gente sabe também nessa jornada da resiliência é que é fundamental a gente contar com ajuda. Ajuda dos outros, com ajuda de suporte. E aí vem, por exemplo, essa imagem para lembrar, né? Que tem determinados momentos que a gente, de fato, precisa se conectar e pedir ajuda. Não por acaso, quem tem experiência com ONGs, né, instituições sociais, sabe bem disso do que eu vou falar, que às vezes as pessoas que aparecem na ONG, aquelas que mais precisam de ajuda, que poderiam se beneficiar de um atendimento psicológico, de um suporte da assistente social, às vezes são aquelas que são mais fechadas para receber ajuda. Vai um processo ali para conseguir, né, que a pessoa se abra para essa conexão. Isso tem motivo, né, na história de vida desse indivíduo. Mas a gente sabe que essa é uma dimensão, por exemplo, né, protetiva e inclusive de capacidade relacionada à resiliência. É o ser capaz de se conectar com as pessoas e pedir ajuda. Ali, quando a gente vê o rapaz, né, num momento bem desafiador da escalada, subindo num momento bem íngreme, a gente vai olhar também para uma dimensão bem importante da resiliência,
que é a própria narrativa que a pessoa faz sobre ela, né? Sobre aquilo que está acontecendo com ela. Para onde que ela olha, como é que ela entende, como que ela interpreta quando algo ruim acontece. Então, o que a pessoa pensa é que, na verdade, ela é responsável no sentido de não ser merecedora, no sentido de que coisas ruins acontecem com ela, ou ela consegue, na verdade, entender a diversidade numa perspectiva maior. Numa perspectiva, inclusive, que coisas ruins acontecem com todas as pessoas, inclusive com ela. É o olhar da diversidade em si. Nesse sentido, a gente também sabe que experiências difíceis vão ter leituras diferentes conforme cada indivíduo está passando pela situação. Então, tem pessoas que têm uma interpretação, por exemplo, do que tem acontecido, né, com o Covid, uma visão mais catastrófica, com mais ansiedade, mais depressão, mais isolamento, né, além do isolamento físico, de fato um isolamento mesmo de conexão com as pessoas, pela interpretação, e tem pessoas que, na verdade, apesar da dificuldade, têm uma outra interpretação. Então, o evento em si, ele não é, por si só, determinante da característica da diversidade. Ele tem vários fatores ali que a gente pode entender como estressores, mas ele, por si só, ele não vai determinar o quão impactante ele pode estar sendo na vida daquela pessoa, porque tem essa dimensão de interpretação pessoal. E aí a gente tem essa imagem maior, que é a imagem da moça chegando no topo da montanha, que é o momento, de fato, do crescimento. Quando você se vê obrigado a subir uma montanha mesmo sem querer, é sentir às vezes que, inclusive, né, caiu, foi preso pela corda, teve que subir de novo, teve que esperar, teve que parar num determinado ponto do caminho para pedir água, para comer, para descansar, retomou, né, foi por um caminho muito difícil, teve que escolher outro. Então, todo esse movimento de recuperação aí que envolve o processo da resiliência, é chegar num determinado momento no topo e olhar as coisas por uma nova perspectiva. É olhar para si mesmo como, né, o ser que foi capaz de vencer essa diversidade, mas não com arrogância, com um olhar mesmo de superação, de ver as coisas numa perspectiva que, se não tivesse subido a montanha, não teria feito da mesma forma. Então, resiliência a gente entende hoje como um processo. E aí, nesse processo, 2 pontos são bem cruciais, que é o olhar de recuperação e o olhar de crescimento. Então, a gente não entende mais a resiliência com voltar a um estado inicial. Até porque, assim, isso pode fazer sentido para materiais mesmo, né? Então, como a própria mola. Mas o ser humano, quando ele passa por uma experiência, seja ela positiva ou negativa, a gente não volta mais para o estado que era, de fato, inicial. Ainda que tenha movido um pouquinho, o estado já não é mais o mesmo. Mas quando a resiliência, ela de fato está em ação, a gente não só não volta para o estado inicial, como a gente evolui a partir da experiência. Então, aqui eu trouxe essa imagem, né, de uma árvore com frutos. A Clarissa Pinkola Estes, ela traz muito essa referência, né, da jardinagem interior, e eu aprendi isso, na verdade, foi num curso de jardinagem mesmo, que eu não sabia, que as árvores, para darem fruto, elas precisam passar por um certo estresse. A árvore ali que está numa situação muito uniforme de temperatura, de umidade, muitas vezes ela não dá fruto. Então, o jardineiro experiente sabe que às vezes ele precisa causar um certo estresse para que essa árvore tanto floresça, né, quanto, na verdade, dê frutos. Então, esse é outro ponto interessante da gente lembrar, que o estresse por si só, ele não é negativo. Os eventos estressores, eles podem, na verdade, fazer com que a gente se movimente. Agora, é claro, dependendo da característica do evento estressor e como a gente está interpretando o nosso momento de vida, o que a gente tem de recurso, isso pode ter um impacto diferente
tanto no nosso desenvolvimento psicológico, nas nossas emoções, quanto nas nossas necessidades. E aí, eu trouxe essa imagem para vocês do Covid, né? Então, o mundo de máscara. E aí, o mundo de máscara, a gente fala assim, bom, estamos vivendo um momento bastante desafiador, mas é um momento que ele não resume num único evento estressor. A gente não tem só a preocupação de ficar doente ou que as pessoas do nosso entorno, da nossa família adoeçam. Junto com o Covid, veio a preocupação das questões financeiras, veio a limitação, inclusive, né, da gente não poder ter uma relação no mundo como a gente tinha, né, de sensação, inclusive, de liberdade. Então, é o isolamento físico, estar em casa. A gente tem desafios políticos no Brasil e no mundo. A gente tem, né, ainda brinquei, né, as 7 pragas do Egito, as pragas do Egito, é gafanhoto, é ciclone, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, para algumas pessoas de maneira muito mais difícil, porque junto com o Covid veio, por exemplo, né, a relação com o trabalho bem afetada, a relação com a família bem afetada, seja porque ficou todo mundo junto ou porque ficou todo mundo separado. Então, para cada pessoa, mesmo a gente passando uma experiência que está sendo uma experiência global, porque é uma epidemia global, a primeira epidemia global que de fato a gente passa, o que cada um tem vivenciado em torno do Covid é bastante particular, com cargas diferentes de impacto. E aí, lembrando daquilo que eu trouxe dos recursos, o equipamentozinho aí que cada um tem, para algumas pessoas, o que tem acontecido tem trazido já bastante influência na saúde mental. Então, com bastante recorrência, a gente vai ver aumento, né, de episódios de ansiedade, de depressão. Inclusive, né, o que se entende é que a grande doença pós-Covid é o estresse pós-traumático. De tão impactante, na verdade, que tem sido para a saúde mental das pessoas, isso que tem acontecido conosco. Então, antes de eu continuar aqui, eu não vou entrar no Meet de novo, mas eu gostaria. Vou parar um pouquinho aqui para olhar para vocês. Eu gostaria que vocês colocassem no chat aí rapidinho uma palavra, tá? Para vocês, como tem sido essa experiência do Covid? Em uma palavra. No chat mesmo, tá? Vamos ver o que aparece. Muito bom. Então, gente, eu não vou ler, obviamente, né, todas as palavras, mas vocês vão acompanhando aí e vão vendo junto comigo como, na verdade, tem sido diferente as experiências. Então, aqui a gente está num grupo de 145 pessoas, a gente vai ver que tem pessoas que, na verdade, estão tendo uma experiência mais voltada para aprendizado, um bom grupo aí olhando numa perspectiva de desafio, tem gente de transformação, bastante gente, né, com incerteza, cansados, né, então essa palavra cansativa apareceu bastante, um grupo bom também voltado aí para um olhar interior, de autoconhecimento,
estressante. Então, a gente vai ver, assim, alguns grupos aí, né, centrais. Então, dá para a gente ver que para cada um aqui de nós, a experiência tem sido diferente. E se eu perguntar, porque a gente já está passando de 100 dias aí de quarentena, como é que era lá no começo, pode ser que também no começo foi de um jeito e agora está de outro, né? Então, isso também é outra coisa, porque a gente continua passando por isso. E ainda vamos, né, continuar. Então, é interessante falar um pouco disso, porque é uma experiência que, de certa forma, se aproxima com algumas experiências difíceis que também são bem estressantes, que também são bem desafiadoras e muito comuns na vivência humana. Por exemplo, as doenças crônicas. Então, o NAP está ajudando, né, o GAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Então, a vivência de uma criança com uma doença crônica é uma experiência que ela dura muitos anos. Um adulto com câncer, na verdade, a gente, quando vai trabalhar aspectos da resiliência, é para lidar com aquilo que aparece no momento. Ele continua vivenciando uma incerteza, né? Até o momento que ele vai fazer ali os exames, né, de acompanhamento, e muitas vezes ele continua convivendo com essa incerteza anos a fio. O Covid, de certa forma, ele se aproxima também, em alguma medida, dessas experiências que os eventos estressores continuam aparecendo. A gente vai passar por um período que estamos torcendo para chegar logo, que a gente possa sair de casa, retomar nossas atividades, e a gente já sabe que daí nós vamos ter mais certeza dos efeitos, por exemplo, sociais, né, e econômicos. Então, a gente entende que vai ter uma jornada que a montanha continua. Vai chover, vai nevar. E aí, essa clareza, inclusive, de perspectiva, é assim, gente, mas quem que aguenta isso tudo? Quem que aguenta? Quem que aguenta perder o emprego, ficar isolado em casa, ter a preocupação que, né, se a família está bem ou se não está, ter que readaptar a vida toda? Quem que aguenta? E aí a palavra não é aguentar. Enquanto a gente está aguentando, lembra da panela quente. Uma hora a gente solta. A palavra que a gente tem que, bem assim, né, focar e usar mesmo como uma ancoragem de trabalho de resiliência, é o que a gente transforma. E aí é por esse motivo que, assim, tem sido uma experiência tão impactante no mundo que eu achei que valia muito a pena trazer para vocês um pouco do olhar que se tem sobre crescimento pós-traumático. Então, existem vários estudos, né, assim, mas crescimento pós-traumático é resiliência? Eu já vou voltar para os slides, tá? Enquanto, assim, eu vou dar essa explicação geral e já volto para o slide. Crescimento pós-traumático, na verdade, foram estudos que foram feitos, né, a partir de pessoas que passaram por grandes dificuldades, sofreram um trauma, então passaram por uma experiência traumática. Mas depois de um tempo, houve um crescimento a partir desse trauma. E a pessoa não só se recuperou do trauma, como essa pessoa, na verdade, cresceu, evoluiu a partir dessa experiência. Então, foi fácil, não foi, né? Não tem nada de facilidade. Mas, assim, foi a partir de estudos da possibilidade, inclusive, né, que existe, inclusive, essa dúvida: é possível curar um trauma? É possível transformar uma experiência que foi traumática na vida de alguém? E aí esses estudos em torno, né, do estresse pós-traumático, e aí são essa base mesmo, né, de estudos de crescimento pós-traumático, encontraram, e aí eu vou trazer para vocês o estudo, na verdade, de 2 pesquisadores que só se dedicam a isso. Eles encontraram, na verdade, algumas dimensões de crescimento. São dimensões de crescimento que acontecem com as pessoas que passam por um processo de cura de um trauma. E eu acho que isso é muito interessante para a gente conversar hoje.
Então, não significa, né, que o Covid é uma experiência traumática para todo mundo, mas nos ajuda, na verdade, a olhar que dentro de uma experiência muito difícil, existem dimensões de crescimento que a gente pode aproveitar. E existem mudanças, shifts de pensamento, de comportamento. E aí nós vamos conectar isso com a vida simbólica, que pode, inclusive, nos ajudar a fortalecer a resiliência. Então, a resiliência é um componente que faz parte do crescimento pós-traumático, né? Então, esse fator, né, de recuperação, essa capacidade, mas, na verdade, essas dimensões de crescimento, elas vão além, né, do olhar só do que é a capacidade da resiliência, tá? Então, eu vou abrir aqui a apresentação para ficar mais claro para vocês essas dimensões. Então, gente, aqui cortou, deixa eu tirar só para vocês verem, tá? Então, esse é um modelo adaptado desses pesquisadores, o Tadeusz e o Kaunhan, são dois americanos, né? Que eles fazem esse estudo bem voltado mesmo para os aspectos relacionados com o crescimento pós-traumático. Então, aqui é uma adaptação, porque já é uma conexão mesmo com esse olhar mais da psicologia profunda. E eu vou explicar um pouquinho para vocês aonde que está a adaptação. Então, o que eles entendem? Que uma pessoa, quando passa por um trauma, a tendência da pessoa que passa por um trauma é, de fato, ela se fechar. Ela tem algumas limitações. Muitas vezes, associado com trauma, existem comorbidades, outras vivências, por exemplo, de depressão, de ansiedade, né, outras sintomatologias, inclusive, associadas com a experiência do trauma em si. Então, ela precisa colocar algumas coisas no lugar, ela vai por um processo de conseguir, inclusive, né, não se sentir tão ameaçada. Quando isso se acalma e se esvazia, e muitas vezes, né, com ajuda ou sem ajuda, porque tem pessoas que passam por uma experiência traumática e vão procurar ajuda muitos anos depois, sofrendo já muitos anos na consequência daquela vivência. Mas, enfim, existe esse processo, né, até o momento que a pessoa, na verdade, chega num ponto em que ela, na verdade, olha, né, e começa a trabalhar para essa experiência tão difícil, a favor dela, de uma maneira que ela consiga fazer outras conexões. Então, o que eles observaram? Que as pessoas que tiveram um crescimento a partir de um trauma, elas têm algumas dimensões em que aconteceu uma mudança, tá? Então, vamos olhar para a primeira dimensão. A primeira dimensão é a dimensão das forças pessoais. E aí vamos trazer para nós, né? Não só mesmo olhando para quem passou por uma experiência traumática, mas para nós também, quando a gente passa por uma situação difícil. Quando a gente passa por uma situação difícil, não é raro a gente sentir que o problema somos nós. É diferente, gente, da autorresponsabilização, né? Que às vezes é uma dificuldade da pessoa assumir. Aqui tem muito mais a ver com autoestima. Aqui tem muito mais a ver com a narrativa que a pessoa conta a respeito dela. Sabe aquelas pessoas que acham que, na verdade, tudo de ruim acontece com elas e só com elas? A grama do vizinho é sempre mais verde. Ela entra nas mídias sociais, né, e começa a ver a vida de todo mundo, acha a vida de todo mundo perfeita, menos a dela. Não consegue perceber, na verdade, né, aonde estão os elementos de força, o que ela faz bem. O olhar, na verdade, de autoestima, mas de valor pessoal. Então, na dimensão de crescimento, o que esses pesquisadores falam é que chega um momento, né, que a pessoa que tem um crescimento com trauma, ela tem uma mudança. Ela começa a perceber que, na verdade, ela está muito vulnerável, né, então ela se sente vulnerável porque ela vê que existe uma impotência, né, daquilo que ela consegue controlar, mas dentro dessa vulnerabilidade, ela percebe a força dela.
o valor dela. Ela olha para a dificuldade que ela passou e ela valoriza aquilo que ela conseguiu fazer, o que ela conseguiu superar. Ela olha para o dia dela e consegue ver as coisas que deram certo. Ela consegue olhar para a própria história e ver os pontos que ela teve de crescimento, que ela teve de aprendizado, que ela teve de valor mesmo pessoal. Então, é quando a pessoa passa a ter uma mudança, né, de um sentimento mesmo de estar tão à margem, né, e ela começa a conectar com esse eu posso. Eu posso realizar, eu posso fazer, eu posso buscar. E aí, num movimento, inclusive, de autoconhecimento, ela começa a se conectar muito mais com aquilo que é valor pessoal, no sentido de características. A outra dimensão que eles vão falar, muito importante, de dimensão de crescimento, é quando a pessoa sai de um isolamento, então, de não contar para ninguém o que aconteceu, de não ter nenhuma pessoa que, de fato, ela consiga se sentir próxima, que ela converse de uma maneira que ela não sinta que esteja sendo julgada. É quando a pessoa sai, na verdade, né, de estar completamente sozinha, a pessoa pode estar rodeada de pessoas, né, mas ela sai, de fato, desse isolamento e começa a buscar conexões afetivas. E aí essas conexões não são com 1 milhão de pessoas, são conexões com pessoas, na verdade, que fazem a diferença, onde ela se sente ouvida. Então, aqui a gente pode entender o papel, inclusive, dos terapeutas, né? Conexões sociais no sentido de buscar rede. Então, né, ela está procurando um emprego, ela conseguir, na verdade, né, falar com pessoas diferentes e falar, olha, estou procurando, você sabe de alguma coisa? É buscar parcerias, é buscar ajuda, né, dos vizinhos. Então, quando a pessoa, na verdade, está com uma dificuldade grande, dependendo do momento de vida, e isso é uma característica da resiliência, voltar a ter essas conexões afetivas e sociais, ela crescimento. Então, esse já é um shift, da pessoa sair de um estado fechado, machucado, né, embotado do trauma, para, na verdade, começar a ampliar isso. E aí o olhar que se tem, na verdade, aí eu valorizo as pessoas, eu valorizo as conexões. E de maneira muito interessante, nesse movimento a pessoa se torna mais empática, ela também se torna mais aberta, né, para escutar também as dificuldades dos outros e também se colocar mais a serviço de ajudar os outros também, o entorno. Então, pessoas que passaram por sofrimentos muito grandes ou vivenciaram de maneira bem mais profunda uma dor, não raro são pessoas, né, que quando conseguem lidar com isso, são mais disponíveis também para ajudar os outros, e são muito boas nesse sentido, de ter uma escuta ativa, né, de realmente parar para dar atenção para coisas que, de repente, se perdeu o valor, né, na nossa cultura. Outra dimensão de crescimento é a apreciação da vida. Quando tudo está muito difícil, a nossa tendência é generalizar. Inclusive, neurologicamente, a gente tem uma tendência, né, de generalizar aspectos que são negativos. Então, tudo está ruim, é uma reclamação, é bem comum, né, coisas associadas com a própria depressão, uma reclamação constante de tudo. Tudo incomoda. E aí, assim, quando a pessoa, mesmo num momento muito difícil, ela começa a se abrir e olhar que também, apesar da dor e da dificuldade, tem uma dimensão a ser apreciada, ela também abre aí um portal de crescimento. É quando, por exemplo, a pessoa está no hospital, ela está passando por uma dificuldade muito grande, mas ela recebe uma visita, e aquilo faz bem. Então, ela está com dor, está difícil, ela não queria estar passando por aquilo, mas ela consegue apreciar outras coisas. E aí, gente, vem a dimensão da apreciação das pequenas coisas da vida, do corpo, da sensação mesmo, né? Então, é o poder olhar diante da própria dificuldade, né, que também tem um outro lado.
E aí vem, né, esse eu sou grato. Então, a gratidão também no movimento de humildade, de apreciação, de ampliar o olhar. A outra dimensão é de novas possibilidades. Então, a gente vai ter essa dimensão, né, de conseguir, na verdade, se abrir para aquilo que pode ser feito, para o novo. É conseguir enxergar que, bom, nada disso aqui deu certo, mas e se eu fizer diferente? Como é que eu abro? É tentar encontrar novos caminhos quando a pessoa, na verdade, viu, né, que as coisas saíram de um jeito que ela não queria, ela tem que aceitar aquilo, e aí o que está no meu controle? Dentro do que está no meu controle, então, o que eu posso me abrir? E aí, eu sonho. Apesar da dificuldade, eu sonho. Quando a pessoa consegue fazer isso, ela abriu outra dimensão de crescimento. E aí, por fim, a gente tem a conexão com o sagrado e o simbólico, que é a percepção que a vida vai além da vida objetiva. Existe uma vida mais profunda, uma vida que convida a gente para um olhar, que é um olhar de fato maior, mais simbólico. É um olhar, né, que vai dar um senso de propósito, de direcionamento. São as perguntas que a gente começa a fazer: por que eu estou aqui? E não mais do porquê que isso aconteceu comigo. Né? A gente vai muito mais para o para quê. E aí a gente se conecta com perguntas mais profundas. Aqui, para os autores, eles colocam muito mais a dimensão espiritual. E aqui está englobado a dimensão espiritual, que não é a religiosa, né? Mas aí, com um olhar mais da psicologia profunda, a gente vai para essa conexão com o sagrado mesmo. Então, essas dimensões de crescimento, elas estão presentes em todas as pessoas que conseguem, na verdade, fazer uma evolução, tá? Aí, gente, dentro dessas dimensões que a gente viu, então, e que vocês viram que tem essas possibilidades todas da gente conseguir olhar, tá presente essa dimensão? Então, se não tá, como é que a gente consegue, né, conectar e ajudar as pessoas do nosso entorno, em nós mesmos, com esse olhar mesmo simbólico que a gente vê dessa dimensão? Os contos de fadas, eles acabam sendo um remédio, né, e ao mesmo tempo um mapa muito interessante para a gente ter essa sequência mesmo de continuar se desenvolvendo apesar das adversidades. Então, aqui eu pus alguns pontos que eu vou falar rapidamente, que são chaves que a gente tem em torno dos próprios contos de fadas. Então, o que a gente vai ver é que os contos de fadas, eles acabam deixando claro para a gente que o processo de individuação exige persistência e resiliência. O que quer dizer isso? Se eu entendo o conto de fadas como, né, algo que vem trazer para a gente mapas de desenvolvimento, etapas de desenvolvimento psicológico, ele vem mostrar para a gente, o conto de fada, que ali pode acontecer alguma coisa dentro de nós para ajudar a gente a ampliar a nossa consciência. O conto de fada tem aquela coisa, né, então, bonitinho, né, a fada e etc., se engana quem tem esse olhar superficial. Então, os contos, eles sempre vão falar de aspectos de nós mesmos. Todos os personagens, na verdade, eles estão dentro de nós, nessa dimensão simbólica. Por isso que também não tem uma questão sexista do conto de fadas, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma mulher lendo um conto, sim, a gente tem ali a princesa, né? Mas a princesa é uma dimensão simbólica dentro dela, e o príncipe também. A bruxa também, a madrasta também. Então, olhando nesse sentido, os contos de fadas, eles acabam sendo, por si só, uma narrativa de resiliência. Eles têm um processo, têm etapas e tarefas a serem cumpridas, como a gente vê, né, ao subir a montanha. A gente vai ver que os contos de fadas, eles sempre começam com um problema, um dilema, ou uma suposta maldição. Então, algo dá muito errado, e a história tem que começar. Tem que sair da zona de conforto, tem que, na verdade, se render e sair, né, dessa infantilidade inconsciente, para ir para um movimento de desenvolvimento e de evolução. Os contos de fadas, eles mostram para a gente que sim, existe um sacrifício a ser feito. E sacrifício é você, na verdade, se render.
a esse movimento inconsciente, a se render de entregar aspectos que ficaram enrijecidos. Às vezes um trauma também é difícil de superar porque a gente ficou enrijecido num olhar daquilo que aconteceu, na dor que, na verdade, né, não pode deixar para ser cicatrizada. Os contos também vão trazer para a gente que para as tarefas impossíveis também sempre existe ajuda. É importante buscar ajuda, mas eles sinalizam isso, né? Com ajuda, sempre aparece, a psique recebe ajuda, por exemplo, é um mito, né? Mas a gente está falando de associações simbólicas, de tarefas impossíveis que ela precisa realizar, aparece uma fada, uma ajuda improvável. Então, são os elementos aí internos também fortalecedores que estão com a gente, né? O self mandando esses elementos para que a gente possa superar internamente também essas dificuldades e ampliar a própria consciência. É o escutar o inconsciente, é o render-se que eu já falei, e é descobrir que é capaz de fazer coisas novas, a jornada do herói, superar adversidades que não imaginava, é matar o dragão, né? É o casamento místico. Os contos também vão trazer a necessidade da coragem. Na jornada do herói, o herói, diante de certas adversidades, ele não pode recuar, ele tem que ter coragem, assim como na vida. Crescer exige coragem. E o conto termina, né, com sejam felizes para sempre, nas atualizações mais modernas, né, um fechamento positivo, mas o fechamento positivo é sempre a sinalização de uma evolução. Sair de um estado de consciência para uma jornada de amadurecimento psicológico que a gente chega em outro. Então, é sempre o fim de um ciclo, que também é muito próximo do que acontece com a gente na resiliência. Você venceu uma dificuldade, uma adversidade, podem vir outras. Então, é por isso que quando a gente olha também para a resiliência como capacidade de fortalecimento, é algo que a gente vai treinando, vai melhorando, mas a gente não está imune a tudo que pode acontecer. Porque, como a gente já viu, existem outras etapas. Então, para finalizar, eu vou contar bem rápido aí, que meu tempo já estourou, o conto chinês. Então, eu vou falar de maneira rápida e contar aqui para vocês também algumas associações, tá? Então, bem rapidinho. Esse conto, depois vocês procuram até com mais calma. Esse conto, então, é um conto que ele é bem popular, né, na China, e ele vai falar, então, de uma viúva que ela tinha como ofício tecer brocados, né? Então, aqui a imagem que eu fui procurar de um brocado chinês. Então, brocados com muitos detalhes maravilhosos. E ela morava nessa província de Shuang, que era conhecida pelos seus brocados maravilhosos. Um dia ela fez um brocado e foi vender na cidade. Quando ela chegou, então, na cidade, ela viu no comércio ali uma imagem muito linda de um palácio. E nesse palácio tinha muita natureza, coisas. Ela ficou tão impactada e tão maravilhada com aquela tela que ela tinha visto, que ela vendeu o brocado, pegou o dinheiro do brocado e comprou a tela. Ela nem pensou no alimento que ela precisava comprar e voltar para casa. Quando ela chegou em casa, a viúva tinha 3 filhos. E eram 3 filhos, na verdade, já, né, grandezinhos, né? E eles cortavam a lenha e pouco ajudavam a mãe, na verdade, em outras atividades. Ela chegou, mostrou a tela para eles, a pintura, e ela falou, puxa, eu queria tanto morar num lugar assim. E aí o filho mais velho falou, esquece. O filho do meio falou, só se for em outra vida. E o filho caçula, ele já disse, mãe, por que você não tece esse brocado? Faz um brocado dessa imagem linda que você viu. Vai que tecendo esse brocado, você fica mais perto de morar num lugar como esse. E assim ela fez. No primeiro, ela começou a tecer esse brocado e não parou mais. Dias e noites ela começou a tecer. No primeiro ano, então, chegou uma hora que ela tinha esforçado tanto a vista que ela começou a ter até dificuldade para enxergar. No segundo ano, tecendo brocado, as lágrimas começaram a cair. E aí ela pegou essas lágrimas e usou como, né, um elemento ali para ela tecer rios e lagos no brocado. No terceiro ano, ela já tinha forçado tanto a vista que ela chorou lágrimas de sangue. E aí ela pegou esse sangue e teceu flores e teceu um sol muito bonito no brocado. Ela já estava muito cansada quando ela conseguiu, então, no terceiro ano, finalizar o brocado.
Ela já quase não conseguia mais enxergar, penduraram o brocado dela do lado de fora, né, da casa, as pessoas passavam, admiravam, até que em pouco tempo bateu um vento muito esquisito, que levou o brocado embora. Voou de um jeito estranho, foi parar lá para o norte. A mãe ficou desesperada. Ela tinha se sacrificado tanto para tecer aquilo e o brocado tinha ido embora. E agora? Ela queria, pelo menos por uma última vez, já que a vista estava indo embora, poder ver o brocado que ela fez. Então, o filho mais velho, vendo a tristeza da mãe, falou para ela: Mãe, deixa que eu vou buscar esse brocado para você. E lá foi ele. Andou por muitos dias até que chegou numa caverna, encontrou uma bruxa e a bruxa disse para ele: Olha, aqui tem um cavalo, era um cavalo de pedra. Faltava 2 dentes no cavalo. E ela falou: Eu sei onde está o seu brocado. As fadas levaram. Para você conseguir ir até onde as fadas levaram, porque elas resolveram copiar o brocado da sua mãe, você precisa dar 2 dentes seus. Aí o cavalo vai comer aqui as framboesas, você monta no cavalo, vai atravessar um vale de fogo, não pode se mexer. Vai atravessar um vale de gelo, não pode tremer. E aí você, então, vai encontrar o brocado da sua mãe. O rapaz, o filho mais velho, ficou pensando, pensou muito e falou: Ah, não, quer saber? Eu não vou entregar os meus 2 dentes, não. E aí agradeceu a bruxa falou: Tudo bem, você andou tanto para chegar até aqui que eu vou te dar essa caixa de ouro para você poder voltar para sua família. O filho mais velho pegou a caixa de ouro, mas ele pensou: Não, mas se eu voltar para minha família, eu vou ter que dividir o ouro. Então, acho que é melhor não, eu vou para a cidade. E aí o filho mais velho não apareceu mais. Passou um bom tempo e a senhora nada de ver o brocado dela. Então o filho do meio falou: Mãe, deixa que eu vou. E aconteceu a mesma coisa com o filho do meio. Quando ele chegou lá, ele pensou e acabou não dando os 2 dentes. E aí então ele pega o ouro e a mesma coisa, resolve que não vai voltar para casa, ele vai para a cidade gastar o ouro sozinho. O filho mais novo fala: Mãe, deixa comigo, eu vou buscar esse brocado para você. Quando ele chega lá na bruxa, e a bruxa fala que ele tem que entregar os 2 dentes, ele nem pensa. Ele já tira os 2 dentes e coloca na boca do cavalo. O cavalo ganha vida, come a framboesa, e aí ele atravessa o vale quente e atravessa o vale frio. O moço segue todas as orientações. Quando ele chega no vale que ele encontra, né, as fadas, elas estão lá ainda acabando de tecer o brocado. E elas pedem para ele: fica aqui um pouco, descansa que a gente vai devolver o brocado para você. Ele adormece, quando ele acorda no dia seguinte, ele recebe o brocado. Mas uma das fadas de vestido vermelho achou aquilo tão lindo que resolve colocar alguma coisa dela ali, porque ela também tem vontade de morar naquele lugar. Então ela acaba tecendo no meio do brocado uma moça de vestido vermelho. O filho volta e ele recebe da bruxa uns sapatos mágicos para voltar mais rápido ainda. Quando ele chega em casa, a mãe está completamente cega. Ele entrega nas mãos, né, da mãe o brocado. A mãe, quando toca, milagrosamente se cura. A visão restabelece. Ela recobre as forças. E aí o brocado ganha um efeito mágico. Ele começa a abrir como se fosse uma tenda, um circo, e cobre a casa inteira, o vale todo, e tudo se transforma. Se transforma na imagem original, no palácio, naquele lugar maravilhoso. E junto com o lugar maravilhoso surge uma donzela de vestido vermelho, e o filho mais novo acaba casando com ela. Os outros 2 filhos, depois de muito tempo, já maltrapilhos, sem dinheiro e sem recursos, quando eles passam ali perto e ficam sabendo do que aconteceu, eles sentem vergonha e resolvem não voltar. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Como eu já estourei bastante aí o meu tempo, eu vou fazer um apanhado geral do simbolismo da história. Porque tem vários elementos aí para a gente conectar mesmo, né, com os aspectos que a gente viu. Então, essa história é uma história que vai falar
de um momento mesmo psicológico de integração de elementos importantes da consciência. E toda vez que a gente vai falar de resiliência, a gente está falando de vida objetiva, mas a gente também está falando da vida subjetiva. E dessa interconexão entre aquilo que a gente precisa fazer fora e do que a gente precisa fazer dentro. É a dialética mesmo, a função transcendente. A função transcendente de conexão entre esses dois mundos. E essa realização mesmo de si mesmo, que é uma chamada da alma. O Jung foi estudar muito isso na metanoia, né, quando ele viu até um determinado momento que a gente tinha um desenvolvimento mais objetivo, voltado para a realização de fora, e chega uma hora que a alma pede, né, olha para dentro, amplia, desenvolve, integra. Então, né, o Jung foi olhar bastante para isso. Então, esse conto, de maneira geral, ele vai falar desse elemento mesmo, né, do filho amante. Então, da mãe que doa demais. Ela tem ali os 3 filhos, né, já são adultos, eles têm condição, mas ela é a provedora, ela dá tudo, ela vai lá, ela vende brocado, ela continua. E aí ela é arrebatada por uma imagem do inconsciente. Então, essa sinalização do conto, né, que tem uma vida simbólica que, quando a gente tem uma conexão aí bem estabelecida do eixo ego-self, uma hora ou outra a gente recebe isso de presente. Na arte-terapia, é aquela sensação de que você não consegue explicar, mas uma imagem te toma. E aí a viúva é tomada por essa imagem. E ela é tomada por essa imagem no momento que ela precisa fazer algo. Mas aí a gente está falando, né, da própria pessoa. Então, a imagem mesmo, né, do arquétipo da mãe aí. Como é que está essa característica? E aí a gente vai ver que é essa característica da mãe que dá demais, então do filho amante, que se deixar ele vai continuar para sempre ali, preso, né, nessa infantilidade inconsciente. Então ela, tomada por essa imagem ideal, ela começa a tecer os brocados de valor. E aí a gente vai ver a simbologia do 3, eu vou bem rápido, né? O 3, o ego, o 1, o 2. Então a gente vai ver essa dialética, né, dos opostos, inconsciente e consciente, toda a dialética dos opostos, o 2. E aí então a gente vai para o 3, que é a soma do 1 mais 2, que é o intermediador, a função mesmo transcendente. Então, o 3 vai aparecer em muitos contos de fadas, né, com essa sinalização de que, na verdade, é uma unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantas vezes a gente vai ver o 3 aparecendo em muitas coisas? Então, é a busca dessa unidade mesmo. Enfim, então ela começa a tecer e a gente vai ver elementos ali, né, lágrima, então, no sentido mesmo de que ela chora e precisa lavar, né, as cristalizações emocionais, ela precisa colocar ali uma fertilidade para conectar 2 pontos, do feminino e do masculino, que é a flor e o sol. E aí, nessa jornada mesmo, essa mãe, então, que dá demais, começa a se enfraquecer. E aí a gente vai entender, então, os filhos, que, na verdade, são aspectos de nós mesmos, indo para essa jornada. Entrando no submundo, entrando no mundo inconsciente. Nessa jornada, a gente vai ter os 2 filhos, o mais velho e do meio, que racionalizam demais. Então, não estão dispostos a sacrificar 2 dentes. É o mais novo, o mais inocente, também mais corajoso, que se entrega e se rende mais a essa força inconsciente, que então ele entrega os 2 dentes. E aí ele vai, né, o cavalo conduzindo, bem com essa imagem do psicopompo, que conduz e leva, intersecta 2 mundos, e aí ele volta. Quando ele volta, tem um processo de cura, que é o que acontece com a gente, né? Quando você consegue, então, elaborar alguns aspectos, por exemplo, do próprio complexo, né? Complexo materno. E aí a gente vai ver a mãe curada, é uma mãe restabelecida, uma mãe, na verdade, né, que fica no lugar dela. E aí a gente pode, na verdade, evoluir para um casamento cósmico interior. Então, estou falando muito rápido aí vários elementos, mas para a gente entender que, assim, no processo de resiliência existe o enfrentamento, a superação. E os contos de fadas, inclusive, quando a gente conta para uma pessoa, para uma criança, ela pode não entender nada disso, mas ela está escutando elementos simbólicos que vão dizer para ela que existe dificuldade, que ela vai ter que, na verdade, se sobrepor a vários pontos, mas que é possível passar por isso.
e que o grande objetivo da jornada é a ampliação da consciência, é sair de um estado e para outro melhor e mais amplo, que no fim das contas é o conceito mais atual que a gente tem de resiliência, que é o que a gente já sabe, então, dentro da psicologia junguiana, né, esses olhares mesmo do próprio Jung. Então, muito rápido, né, é muito conteúdo, na verdade, para pouco tempo, e eu vou abrir, então, para as perguntas, certo, gente? E aí eu entro um pouco mais no simbolismo da história, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso. Então, vamos, na verdade, deixar no chat, se alguém tiver alguma pergunta específica. E eu vou falando enquanto não aparece aí pergunta, sabe? É legal a gente conseguir, inclusive, assim, quem tiver vontade, né? Investigar mais sobre contos chineses, né? Aquilo que a gente rejeita, veio da China, né, o corona. Então, vamos aproximar do ponto de vista simbólico. Ali tem algo, né, a ser revelado. A ser conhecido, né? Os três que aparecem no conto. Legal. Legal para fazer um bordado. Então, muito bom. Dá para fazer. Então, 2 comentários aqui legais que dá para a gente fazer. O 3, né? O Jung estudou muitos números, né? Num determinado momento aí dos estudos dele. E aí, assim, é um assunto muito vasto para a gente entrar aqui. Mas o 3, na verdade, é inclusive um momento que ele vai entender um pouco melhor sobre a função transcendente. Então, essa compreensão mesmo, né, de que para ter uma unidade, a gente tem um terceiro elemento que conecta o ego com essa dinâmica do inconsciente com a consciência. Então, é uma forma de entender o número 3, né? E aí, assim, quando a gente fala de unidade, a gente vai ter a unidade que já sinaliza o próximo passo, que é o 4, que é da integração da consciência. Então, o 3, ele sinaliza um movimento, e o 4, ele vai sinalizar, então, o que é o que vem depois, né? Se a gente tem, então, o ego, e a gente tem a dinâmica dos opostos, e uma função transcendente que conecta esses dois mundos, a gente vai, então, conseguindo fazer essa ampliação da consciência. Então, o 4, ele vem nesse sentido, né? O 4 do quadrado, o 4 da integração, né? O 4 do círculo. O 1 é o início. Ele também pode ser entendido como o eu sou, né? Assim, então, quando a gente pega, inclusive, a criança pequena lá, a criança tem esse momento de eu sou fulano, né? Eu sou Bianca. É o primeiro movimento, o movimento do ego. É a unidade. O 2, então, a gente vai ter, assim, essa percepção dos opostos. Então, são as dinâmicas, na verdade, né, da dialética dos opostos. Então, consciente, inconsciente, luz e sombra, feminino e masculino. E aí a gente tem 1 e a gente tem o 2. Para a gente ter, na verdade, né, a unidade, para ter o 3, na verdade, é o intermediador. É a função transcendente. Não sei se eu expliquei, né, para falar um pouquinho mais rápido. Aonde que encontra sobre os números? Tem alguma coisa no livro O Homem e Seus Símbolos, mas o Jung vai falar de números o tempo inteiro, sabe? Então, assim, não tem exatamente um livro que me vem à cabeça, mas, por exemplo, quando ele vai falar os 12 trabalhos de Hércules, então, existem, e o Jung entendeu que os números sinalizavam movimentos psíquicos, então eles são sempre dicas para a gente, inclusive no trabalho arte-terapêutico, né, quando a gente olha que apareceram 4 elementos, 5 elementos, isso dá uma sinalização para a gente, para amplificar ali um pouco essa simbologia. Que mais? Alguém falou do bordar, né? Então, gente, para reforçar aspectos da resiliência mesmo, então, esse contato mesmo do manual, né, de elementos fortalecedores é fundamental. Então, o que vocês já entenderam, né, ou estão reforçando?
ter contato com esse mundo simbólico ajuda demais. Por exemplo, só de escutar uma história dessa, isso já está trabalhando dentro de você. Né? Se você sair daqui, na verdade, for fazer um desenho disso, uma pintura disso, etc., isso também ajuda a amplificar o que ficou para você. O manual que ajuda, na verdade, né, a gente trazer mesmo a conexão com dar forma para essa simbologia, né? Também com o materno, importante essa maternagem interior nesse momento. Um outro elemento legal, assim, da gente ajudar a reforçar nesse período, são as nossas conexões sociais, que ficaram mais limitadas, né, gente, nesse momento. Não é a mesma coisa a gente falar no virtual, mas é muito importante a gente tentar estabelecer isso e ajudar as pessoas do nosso entorno a fazer isso também. Ter conversas significativas, não é só aquela conversa para reclamar. E aí, como é que estão as coisas? Tudo indo? Vai além disso, né? Conseguir mesmo fazer a conexão, isso ajuda demais. Olhar para aquilo que está dando certo, é outra coisa que ajuda nesse momento. O que está dando certo e por que está dando certo? Reforça suas forças nesse contexto, né? E aí um olhar mesmo de futuro é mais assim, o sonhar, mas não é o sonho, na verdade, né? Que é um sonho que a gente não... Não, é um sonho, na verdade, de olhar para outra perspectiva. Se está limitado assim, o que eu posso fazer? Como é que eu abro isso? Então, algumas dicas de fortalecimento da resiliência, inclusive com as pessoas do entorno. Deixa eu ver aqui o que apareceu mais de pergunta. Simbologia dos irmãos. Um conto tem que ser contado de acordo com o conflito que o paciente está passando? Então, Tatiane, se você, na verdade, tem uma boa compreensão do movimento desse paciente, o que está conectado com esse conto, é claro que ajuda muito mais. Os irmãos, na verdade, eles, nesse caso aqui dessa história, né, os filhos, eles estão representando aí aspectos mais infantis e pouco desenvolvidos, né, da consciência, mas a gente vê que tem um protagonista, né, é a mãe que tece, mas o herói da história é o filho mais novo, então a gente está vendo que é a dinâmica dele ali. E os irmãos, muitas vezes, eles vão trazer essa referência de aspectos complementares, né, ou na verdade, assim, composições, né, inclusive quando os irmãos têm características diferentes, então, da própria personalidade, mas depende, né, de como é que ele se manifesta na história, então, acho que ficaria um pouco vago, assim, só falar de maneira geral. Agora, a gente vai ter, né, a simbologia dos irmãos rivais, como a gente tem Caim e Abel, a gente vai ter, e aí lembrando, né, falando de aspectos dentro de nós, ou seja, é sempre uma sinalização também de que luz e sombra estão aí, né, então a resistência dos irmãos que racionalizaram demais, estão falando desse movimento nosso, de não estar naquele momento disposto a sacrificar. E aí, assim, é o sacrifício, na verdade, de ganhar um novo estado de consciência. Isso tem a ver com o pagamento da terapia, isso tem a ver, na verdade, com, né, o que na verdade, te custa e te move, por exemplo, para fazer um curso de capacitação, né? Isso tem a ver, na verdade, com que você precisa abrir mão para conseguir ganhar outra coisa no lugar. Dimensões do crescimento. Eu coloco no chat aqui para vocês, porque os dois têm um nome complicado. É Tadesh e Kalhan, mas eu coloco no chat. Todos os personagens têm algo de nós nos contos? Sempre, Adriana. Na verdade, são representações simbólicas, arquetípicas, de aspectos em nós. Então, os contos sempre vão falar de movimentos psicológicos. Então, é por isso que quando a gente vê a bruxa da história, a bruxa é em nós, né? E aí, aqui eu falei muito rápido, mas a bruxa que aparece nessa história é o mesmo elemento da mulher selvagem, né? Dessa dimensão mais selvagem da grande mãe,
que é a dimensão instintiva da mulher, super importante, de conexão com esses aspectos mesmo mais primordiais. Então, a bruxa, que ela é demonizada, nas histórias, não raro, ela é essa representação do feminino mais selvagem, instintivo, né, desse cuidado, na verdade, do materno muito mais conectado com essa natureza instintiva super importante que a gente muitas vezes perde essa conexão. E é por isso que você vê que nessa história são as fadas que roubam o brocado e é a bruxa que ajuda. É a bruxa que dá a dica de como atravessar o submundo. Então, é uma história que subverte, inclusive, né, o que a gente tem padrões, assim, de associação, que é muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, para a gente ir para o fechamento. Livros de apoio, acho que eu posso deixar depois, né, para quem gostou mais desse assunto. Então, assim, gente, se vocês ficaram com um gostinho, na verdade, de, nossa, quero mais, quero entender mais dos números, nossa, tem mais coisa aqui que eu gostaria, né, de saber, então, minha missão foi cumprida. Essa era a primeira missão. A segunda missão é uma atualização do conceito de resiliência. Se vocês saíram com isso, é outra missão que, assim, ao longo da jornada vai ser importante, né? E terceira missão, que tem coisas que são simples que a gente pode fazer para fortalecer a resiliência, como retomar esse contato com o próprio manifestação simbólica mesmo, né? Então, essa dimensão que o self manda através dos sonhos, dos contos de fadas, dos mitos e tantas outras simbologias que aparecem, mas a gente lembrar dessa dimensão simbólica, que ela é mais profunda, é mais importante, e também coisas mais concretas, mais simples, como uma retomada do manual, das conexões sociais, de olhar para a própria história. Então, se vocês saíram com esses pontos, a gente saiu com mais do que a missão cumprida numa palestra que tem esse objetivo de dar algumas pinceladas, e aí a gente abrir para uma semana aí cheia de complementações, outras visões, para a gente seguir fortalecendo a nossa resiliência. Muito bom. Então, para a gente fechar, agradeço muito aí os comentários e feedbacks, muito obrigada. Ajuda muito, né, essa interação, já que estou aqui mais falando sozinha. E eu queria que vocês colocassem, já que vocês estão conseguindo usar bem o chat, é maravilhoso, uma palavra do que ficou para vocês a palestra. O que ficou para você? E aí coloca para mim uma palavra. Uma palavra é sempre sacanagem, né? Mas é o poder da síntese mesmo, para depois você conseguir associar. Olá, pessoal. Enquanto vocês vão colocando as palavras, eu vou agradecendo a Bianca por essa abertura da nossa jornada, trazendo esses esclarecimentos tão contemporâneos sobre resiliência, sobre os contos de fadas, a importância desses arquétipos no nosso dia a dia, né, para nós, arteterapeutas, né? Queria lembrar que amanhã nós temos Ângela Filippini, né, uma das mais expressivas, importantes arteterapeutas do Brasil, né? E ela vai estar trazendo um tema sobre feminino, liberdade e transformação, também sob a ótica, né, de um mito hindu, né, o mito de Savitri, né, que tem muito a ver também com as escrituras védicas e os seus arquétipos, influenciando também o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, na questão do feminino, da liberdade, como esse lado feminino precisa estar se colocando no nosso dia a dia, né?
E com isso nós vamos seguindo com a nossa jornada, acrescentando a cada dia mais um pontinho importante na construção dos nossos saberes. Muito obrigado a todos vocês, a todas vocês que estiveram presentes conosco. Espero ver todos vocês amanhã. E Bianca, mais uma vez, obrigado, e volto a palavra para você finalizar o nosso encontro de hoje. E até amanhã. Muito bom, gente. Eu agradeço. Muito obrigada aí pela participação devolutiva. E fico mais uns minutinhos aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta adicional aí pelo chat, tá? Mas eu vou me despedindo de vocês. Até. Tchau, boa noite, gratidão. Para você, no sentido de falar para os nossos colegas de saúde, né, da área de saúde, que estão vendo aí Até mais, foi muito bom, gente. Até mais. No campo profissional melhor. Como que essa experiência de um hobby que você vai estudando? Elaine, eu acho que eu não entendi a sua pergunta, para mim cortou. Se você conseguir colocar no chat, aí eu te respondo. Ah, o nome dos autores. Espera aí que eu já pego. Bianca, eu não achei na internet o conto do Brocado. Você tem ele em PDF? Você acha que é fácil eu conseguir? Eu procurei e não achei. Tem na internet, sim, eu achei. Você coloca, aí às vezes aparece com o conto da seda, do tecido da seda, mas eu coloquei e achei. Ah, então é esse, porque eu procurei e não achei. Eu vou procurar então com ele. Tá bom, obrigada, viu? Eu consigo compartilhar com a organização, mas eu tenho ele em inglês. Se você não se incomodar, eu posso compartilhar. Tudo bem. Pode ser, sim. Então, tá bom. Obrigada, viu? Imagina. Mais uma vez, maravilhoso. Que bom. Professor Luiz Pelasque também, viu? Eu coloquei aí o autor, tá? É Tadeusz e Calhoun, os autores dos modelos de crescimento pós-traumático. Oi, teria como você explicar para mim o complexo materno? Rapidinho? Pouca coisa? G, eu vou te explicar bem rápido, mas esse é um assunto, assim, que ele é bem, chama complexo, mas ele é complexo mesmo. Então, assim, basicamente os complexos são conglomerados energéticos que vão se formando em torno de um tema, tá? Então, esse tema, na verdade, existem temas bem comuns de formação de complexo, como mãe e pai.
Então, todo mundo acaba desenvolvendo, né, um complexo materno e paterno, que pode ser positivo ou negativo. Então, esse conglomerado energético, ele vai se formando, sendo investido mesmo de experiências ali pessoais, né? O complexo, ele acaba sendo um núcleo energético que ele rouba a energia da própria consciência, do próprio ego, tá? Então, é por isso que uma das coisas que a gente faz na própria psicoterapia junguiana é trabalhar para a gente descatequizar mesmo, tirar um pouco mesmo a energia desses complexos e poder integrar esses conteúdos na consciência. Tá? Então, de maneira muito... E a gente consegue, em algum livro do Jung, alguma coisa assim, que a gente consiga ler sobre isso? Sim, ele tem um livro específico sobre complexos. Dentro das obras completas dele, ele vai ter um livro específico explicando sobre os complexos. Quer dizer, se eu pesquisar, então, eu consigo achar, né, para um texto, alguma coisa que eu consiga me aprofundar. Consegue. O que eu sugiro é, se você ainda está nessa jornada de ir conhecendo a abordagem junguiana, é que você não vá direto para essa compreensão, sabe? Assim, seria o ideal, na verdade, que você buscasse primeiro os fundamentos básicos, assim. Começa lendo mesmo, por exemplo, Sonhos e Reflexões da própria história do Jung, porque aí ele começa a falar dele e também de alguns construtos que ele foi construindo ao longo do caminho, porque a abordagem junguiana, às vezes as pessoas desistem, né, porque não sabem nem por onde começar. Então, né, o pessoal fala que é difícil. Eu estou lendo O Homem e o Seu Simbolismo. Sim, que ele é um livro bem interessante, mas tem bastante coisa também, né? Então, acho que Memória, Sonhos e Reflexões é um livro bom para começar. Memória, Sonhos e Reflexões. Isso. Tá, porque daí eu procuro e já vou me inteirando, né? Legal. Obrigada, então, viu? Imagina. Obrigada. Bom, gente, se vocês não tiverem mais alguma coisa, mais alguma questão, eu vou fechar aqui também.